falar um pouquinho sobre os últimos acontecimentos dos mercados globais. Na última semana passou, dois grandes eventos marcaram a semana. Primeiramente, a reunião do Banco Central americano, onde, ao contrário do que o pessoal estava esperando, nós não tivemos o pivô ou uma reversão do processo de aumento de taxa de juros. Muito pelo contrário, Jay Powell comentou que talvez o ritmo de aumento reduza daqui para frente, em vez de aumentar 0,75% por reunião, talvez ele passe a aumentar 0,50% por reunião, porém, a taxa terminal vai ser mais alta do que o mercado estava contando e o próprio Fed estava contando. O Fed contava uma taxa terminal na casa dos 5%. Isso possivelmente passará para alguma coisa entre 5,5% e 6%. Por quê? Porque nós continuamos ainda com o mercado de trabalho muito apertado nos Estados Unidos e a inflação, especialmente a inflação core, inflação de serviços, ainda não deu sinal que começou a reversão. Então o Fed continua firme no curso de combater a inflação. Naturalmente, isso para os ativos de risco não é suportivo, deveremos ainda ter juros altos por um bom tempo. E não estamos falando de juros de 2%, 3%, estamos falando de juros de 5%, 5,5%, talvez até 6% na taxa de juros livre de risco do mundo desenvolvido, que é o mercado americano. Não é pouca coisa. O outro grande evento foi sobre especulações em relação à China abandonar a sua política de Covid-0, né? Mercado chinês subiu bastante, as commodities subiram bastante, e nós tivemos alguns fatos que talvez, juntando os pontinhos, a gente possa estar caminhando para uma solução desse problema. Primeiramente, você teve a vacina BioNTech, né, de origem alemã, né, BioNTech, Pfizer. O chanceler alemão ele entrou em acordo com o chanceler chinês e os estrangeiros que moram na China terão essa vacina disponível. E o chanceler alemão também comentou que ele estaria debatendo, discutindo como ofertar essa vacina para toda a população chinesa. Estamos falando de 1,4 bilhões de pessoas. Não é pouca gente, né? E a China está com um grande problema, né, com esse fica em casa dela, né? A economia não consegue andar, não consegue partir. Sempre que você tem alguns meses aí de relativa tranquilidade, produção, consumo, vem os surtos de Covid, eles têm que trancar tudo, têm que fechar tudo e para tudo de novo. Então, olhando assim para o simples bom senso, é uma solução insustentável. Só que a China não tem vacina ainda de qualidade para evitar, para poder abrir a economia, né? Ela não tem. Até onde nós sabemos, tem 14 ou 15 vacinas que estão em estágio de testes ainda, mas sem grandes resultados. Então, quando você vê a China se aproximando de um grande fabricante como a BioNTech, que tem a vacina mRNA, que foram as vacinas que efetivamente funcionaram durante a pandemia, quando você vê ele se aproximando e você vê todo esse zum, esse papo de reabertura, o que nós podemos inferir disso? Sim, faz sentido, isso tem muito bom senso, né, do ponto de vista da China, mas nós também não devemos esperar grandes movimentos de reabertura rápidos. A China vai fazendo tudo de maneira muito gradual. Então o que a gente pode esperar alguma coisa para o primeiro tri, segundo tri do ano que vem, é uma abertura gradual da China, ao mesmo tempo que a gente vai tendo uma aceleração do processo de vacinação. Tá? E o que significa para o mundo caso isso aconteça? Significa mais crescimento, né? Você vai ter mais um vetor de crescimento melhorando, que é a China, que já está passando ainda por problemas de crescimento, né? Aquela questão da desaceleração no setor imobiliário, mais essa questão do Covid-0, resolvendo o Covid-0 já começa a melhorar alguma coisa. Então, naturalmente, isso vai ter impacto positivo para as commodities. As commodities estão hoje em dia com a oferta bastante reduzida, então isso deve pressionar um pouquinho a inflação, não só na China, mas no resto do mundo. Você vai ter o ambiente macro mudando um pouco, ou seja, você vai ter um pouco mais de crescimento na margem, caso isso se concretize do fim do Covid-0, mas você também vai ter mais inflação. Ou seja, o ambiente não vai continuar muito tranquilo para os bancos centrais, que vão ter que, possivelmente, diante desse quadro, subir mais um pouco a taxa de juros, e, naturalmente, deixar essa taxa de juros alta por mais tempo. É um ambiente macro um pouco mais complexo. Naturalmente, essa história está se desenrolando ainda, vamos aguardar os próximos acontecimentos, mas em relação à última semana, esses foram os dois grandes acontecimentos aí. Banco Central americano duro, taxa de juros mais alta por mais tempo, e China ensaiando uma saída para esse problema que eles se meteram da política do Covid-0, que é o grande fica em casa deles, que naturalmente para a economia não funciona.
Então é isso, gente. Um grande abraço, muito obrigado. Clica no sininho, curte a gente no YouTube, LinkedIn, Instagram, nas redes sociais. Um grande abraço.